Na videoaula passada, nós verificamos como efetuar operações aritméticas e, antes disso, atribuições de variáveis. Essas são manipulações básicas de dados para podermos fazer um algoritmo. Mais à frente, você irá aprender como fazer uma série de outras manipulações, utilizando estruturas para verificar uma condição ou repetir um determinado conjunto de comandos, por exemplo. Mas de nada adianta fazer todo esse processamento sem que se possa apresentar resultados para o usuário. E em muitos dos casos, nós precisamos que o usuário envie alguma informação para o algoritmo, informando o valor de um número ou qual o conteúdo de um texto, por exemplo. Assim, nesta videoaula, nós falaremos sobre entrada e saída de dados, pois, como já comentamos, os algoritmos fazem uma série de manipulações sobre um conjunto de dados e, na grande maioria dos casos, é esperado que boa parte desses dados, se não todos, sejam fornecidos pelo usuário, seja por meio do teclado, do mouse, por meio de um arquivo, que seriam dispositivos de entrada. Uma vez que esses dados sejam manipulados, espera-se que os resultados sejam apresentados, enviados por monitor, ou para a impressora, ou para um arquivo de saída, por exemplo. O processo de receber dados e apresentar os resultados, independente de qual dispositivo você esteja utilizando, é denominado de operações de entrada e saída. Em pseudocódigo, existem duas funções para denotar operações de entrada e saída, que é a função leia, que vai ler um dado de entrada, e a função escreva, que vai escrever um resultado na saída. A ideia básica é que leia recebe uma variável x da entrada padrão e escreva apresenta uma variável x ou um texto na saída padrão. E aí cabe fazermos um parênteses. Para efeito de simplificação, neste curso, na maioria das vezes consideraremos que o dispositivo de entrada é o teclado e o dispositivo de saída é uma tela de terminal no monitor do computador. Isso é feito porque a programação para ambientes gráficos vai exigir que o desenvolvedor conheça uma série de elementos, como botões, janelas, rótulos, entre outros. E isso vai tirar a atenção, o foco da aprendizagem dos conceitos básicos de algoritmos. Então, com isso você tem um atraso, porque vai ficar se focando mais com detalhes do que em aspectos de apresentação, do que em algoritmos, o que não é o objetivo deste curso. Então, após realizar este curso, você pode se aperfeiçoar na parte de desenvolvimento gráfico com mais desenvoltura e tranquilidade. Então, nós vamos nos focar em uso do terminal para o desenvolvimento de algoritmos. Então, fechando o nosso parênteses, em C++, ao invés da função leia, nós utilizamos o objeto sim. Ao invés da função escreva, nós utilizamos o objeto cout. Vamos ver então como é que utilizamos esses dois objetos para fazer entrada e saída em C++. Para utilizar o cout, antes de mais nada, nós precisamos incluir a biblioteca de entrada e saída padrão, que é a IOStream. Nós precisamos também utilizar um ambiente de nomeação padrão do C++, que é o std, como você já deve ter reparado em algum dos exemplos anteriores. Assim, em C++, fazemos uma saída de dados utilizando cout, menor, menor, e o texto entre aspas. Isso tudo seguido por ponto e vírgula, já que o ponto e vírgula é usado para terminar os comandos em C++, como comentado antes. O operador menor, menor é um operador de encadeamento e comumente ele é lido como recebe. Então, o monitor recebe.
O Cout aí está associado à saída padrão, o monitor. Então, esse comando ao lado é lido como Cout recebe mensagem de texto. Ao lado, temos um exemplo do clássico programa Olá Mundo, utilizando aquilo que falamos até o momento. Notem nesse exemplo a inclusão da biblioteca IOStream, a definição do ambiente de nomeação std e, por fim, notem que o texto a ser impresso encontra-se entre aspas. Para imprimirmos o valor de uma variável, né, de forma similar lá ao texto, nós vamos utilizar o nome da variável, mas agora sem as aspas, como apresentado. Isso também vale para expressões, como pode ser visto no exemplo aqui, em que vamos utilizar o Cout para apresentar o valor de uma variável e do resultado de uma expressão. Note que se você colocar a variável ou a expressão entre aspas, o programa não vai imprimir apenas o texto, o nome da variável, o texto da expressão, e não o valor a ser apresentado. Bom, um recurso interessante do Cout é que é possível utilizar ele para imprimir várias mensagens ou variáveis em um único comando. Para isto acontecer, basta utilizarmos o operador de encadeamento e ir anexando os diversos trechos a serem impressos. Podemos ainda fazer uma quebra de linha utilizando o manipulador endLine, NDL. Isso encontra-se ilustrado no exemplo apresentado, em que utilizamos o Cout para apresentar texto, variáveis e resultado de expressões em um único comando. Aqui, abrimos um outro parêntese. É interessante que você comece a implementar os exemplos apresentados para já ir praticando e fixando os conteúdos. Além disso, você irá possivelmente produzir algum tipo de erro. E erros são fundamentais para a aprendizagem em programação. Em programação não há problema algum em errar. O problema aparece quando não se tenta corrigir o erro. Quando você corrige o erro em programação, estruturas mentais vão ser criadas e o aprendiz incorpora conceitos de uma forma muito efetiva, fazendo com que você dificilmente produza o mesmo tipo de erro novamente. Assim pratiquem, e pratiquem o quanto antes, porque quanto menor o erro, mais fácil corrigir. Fechamos o parênteses. Bom, nós podemos ainda melhorar o programa anterior, aquele que apresentava vários resultados, acrescentando 2 novos comandos. Um para informar a precisão dos valores em ponto flutuante, o número de casas decimais, e o outro para informar que as casas decimais devem ser impressas mesmo que o valor seja exato. Compare o resultado desse programa com aquele anterior. Nós falamos então da saída de dados com o objeto Cout. Relembrando um pouco, já falamos que a entrada é feita com o objeto CIN. Para utilizar esse objeto, nós temos uma sintaxe parecida com a do Cout. Só que agora percebam que o operador de encadeamento é outro, é o maior, que costuma ser chamado de envia, já que ele, o CIN, envia valores do dispositivo de entrada, geralmente o teclado, para variáveis. Então, vamos modificar um dos exemplos anteriores agora para calcular a raiz quadrada, não de um valor especificado, mas de um número qualquer, como apresentado ao lado. Da mesma forma que no Cout nós podemos apresentar vários conteúdos em um único comando, nós também podemos receber o valor de várias variáveis usando o CIN. Isso é feito usando o operador de encadeamento. Então, no comando, a gente vai separar as variáveis com o operador de encadeamento. No teclado, basta separar os valores a serem atribuídos por espaço, tabulação ou final de linha.
o Enter. Bom, exemplo simples desse recurso está apresentado ao lado, em que lemos o valor de duas variáveis para, em seguida, apresentar o cálculo da soma desses valores. Dito isso, encerramos essa nossa videoaula. Na próxima, nós falaremos sobre comentários e indentação de código. Aguardo vocês.